Veja bem, esse problema vai aparecer agora com a investigação dos atentados golpistas de 8 de janeiro, porque tinha militar envolvido. Como é que eles vão ser julgados? Já pensou a justiça militar por mesmo crime dar uma pena e a justiça federal dar outra? Para encerrar, Genino, vou voltar para uma questão bem particular, que é uma pergunta que o Paulo Antônio Hickli traz aqui, é uma questão que sempre aparece. Então, a gente foi do particular para o geral, agora vamos terminar voltando para o particular. Ele pergunta, senhor José Genuíno, tem como acabar com a justiça militar? Então, queria que você colocasse essa questão da justiça militar para nós. Bem, eu vou colocar porque o PT na Constituinte, através do relatório Plínio de Arruda Sampaio, propõe o fim da justiça militar. E aí, quem veja bem, quando você decide o emprego das Forças Armadas em situação de guerra, você cria conselhos de julgamento, do que é crime militar, porque a justiça militar se baseia no conceito do que é crime militar. Crime militar relacionado àqueles crimes praticados em situação de guerra, de emprego, de função específica. Portanto, ela não pode ser permanente, ela não pode ser estrutural, como acontece hoje. Isso é uma emenda constitucional que elimine a justiça militar e possa existir uma justiça de julgamento por tempo, em função da finalidade do emprego para aquela missão. Por exemplo, você vai ter você vai ter um emprego da Força Armada num conflito. Aí você tem um conselho de apreciação das atitudes propriamente militares. Agora, essa justiça militar, como ela foi ampliada, e ela vem da ditadura militar, inclusive porque ela julgava civis, as auditorias e o STM, e julga militares, ela cria uma justiça corporativa. Quer dizer, aqueles acontecimentos do Carandiru foi julgado, com idas e vindas na justiça militar. Isso é um equívoco. É uma justiça corporativa. Esse corporativismo fundamenta o espírito de casta. É uma aposentadoria especial, é um tratamento para as filhas de oficiais que nunca se casam para continuar recebendo a aposentadoria. É esse tratamento de casta que tem que ser enfrentado. Eu acho que a justiça militar tinha que acabar. Nós lá lutamos muito por isso, na Constituinte depois, mas é muito difícil. Veja bem, esse problema vai aparecer agora com a investigação dos atentados golpistas de 8 de janeiro, porque tinha militar envolvido. Como é que eles vão ser julgados? Já pensou a justiça militar por mesmo crime dar uma pena e a justiça federal dar outra? Pois é. Então, veja bem, eu repito, justiça militar temporária, por um período determinado, vinculada à determinação do emprego, quando você convoca. Porque quando você convoca, você decide o engajamento. Aqueles que se engajam estão submetidos a certas regras, a certa disciplina. Aí você tem a tipificação do crime militar. Com essa generalidade que existe hoje, eu acho que é um equívoco e é um resquício desse espírito de casta. Porque as Forças Armadas, Mauro, elas sempre funcionaram ao longo do Império e da República como uma força política. Inclusive, quando eles dizem a politização, por que a politização é difícil mexer nas Forças Armadas? O patrono do Exército, Duque de Caxias, ele chegou a ser ministro do Império. Então, quer dizer, a participação na política, na cúpula, a influência no Estado sempre esteve presente. E quando você cria um corpo especial, como se fossem especialistas, porque tem um monopólio do patriotismo, e estão acima das outras instituições, você cria aquela cultura da diferenciação pelo que há de pior. Porque os portadores de arma têm que ter o ônus e o bônus. Assim como os portadores da caneta que condena ou da investigação que julga, que denuncia. São funções do Estado que têm o ônus e o bônus. Eles só têm o bônus, não tem ônus nenhum, aí não dá, né? Você pega um procurador da República, só tem um ônus, não tem bônus. Só tem bônus, não tem ônus. Aí complica um juiz, só tem bônus, não tem ônus. Tem que ter uma contrapartida. É esse balanceamento que democratiza as instituições, e eu estou ampliando para discutir essa questão da justiça militar. Sim, acho que há uma ideia na burguesia brasileira, nas elites, nos ricos, como a gente quiser denominar, de construção de nichos que se constituem verdadeiras castas. É o que você falou. Tem a questão militar, é dramática, mas não é só a questão militar. Você vai no Ministério Público, é a mesma coisa. Você vai no Judiciário,
a mesma coisa. Você vai juízes corruptos, juízes bandidos, juízes assassinos, eles são tratados a pão de ló pelo Conselho Nacional de Justiça. E São na as famosas, existe uma justiça própria para eles, né? são as famosas casamatas, Mauro. Essas casamatas se constituíram ao longo da história, casamatas, intocáveis. Quando você tem instituições intocáveis, vira uma casamata muito poderosa e cidadão de primeira categoria ou de primeira classe. Isso não é democrático. Portanto, eu acho que essa discussão de uma reforma democrática radical é muito importante para o Brasil, coisa que nós não fizemos na Constituinte. Você sabe que a Constituição é muito avançada, mas nesses temas nós não avançamos muito pouco. Sim. Até porque, veja bem, Mauro, se criou no sistema de justiça uma concepção da justiça como força-tarefa e como operação. Isso é um espelho, uma consequência do conceito de guerra na justiça. A justiça não é uma força-tarefa, uma operação que tem um comandante e tem os auxiliares, que foi o que aconteceu com a Operação Lava Jato e com outras operações. Este conceito militar da justiça penetrou através do direito penal do inimigo e do conceito do domínio do fato, entendeu? Então, a modernização vem com os aspectos autoritários, se acopla no velho e forma uma monstruosidade. É interessante essa lógica que você está trazendo, é uma questão para a gente pensar numa próxima conversa. Essa lógica da força-tarefa como uma polarização de centros de poder no Brasil. Você pega esse poder militar agora no período Bolsonaro e Temer, ele está assentado na força-tarefa do Haiti. Claro. É ali que se constrói esse novo poder militar, ou da renovação do poder militar pós-ditadura. Da mesma maneira como esse poder do judiciário está assentado na tal força-tarefa da Lava Jato, ou na força-tarefa do Mensalão. Que são as varas especiais, Mauro. Isso é chamado varas especiais. O Moro dirigiu uma vara especial. O Bretas dirigiu uma vara especial. Você cria varas especiais, bota um juiz, leva o crime para lá, e aí você cria a vanguarda da operação e da força-tarefa. Militar, mesma coisa. A Amazônia é uma força-tarefa, os batalhões de fronteira. Aí você cria um ethos e uma mística para a força-tarefa. E essa força-tarefa se coloca acima das instituições normais do Estado. Sim, e ela vai construindo uma potência, não é nem política, é uma potência, é política, no interior do Estado tão grande que a partir do momento ela extravasa a dimensão da força-tarefa para estender suas garras para outros segmentos e para controlar o Estado todo, né? Eu vou te dar um exemplo. O governo anterior, ele privilegiava para promover forças especiais. Força especial, Mauro, é uma força de pronto emprego em situação de combate de alta intensidade, um treinamento muito exigente. É mais ou menos como você pegar a PM. O BOP é uma força de vanguarda da PM. A Rota é uma força de vanguarda. Essas forças especiais funcionam como a vanguarda do Exército. Aí é isso. E na medida em que essas forças ocupam posições, elas vão exercendo uma liderança. Aí você vai criando um elitismo autoritário dentro do Estado. Esse é o problema que se colocou nessa transição nossa que gerou essa deformação total. E é muito interessante, né? Tão libertária essa Constituinte que nós participamos, né? Você como protagonista, eu como jornalista ali acompanhando, mas houve elementos que naquele momento não pareceram tão cruciais e que foram crescendo ao longo do tempo e se tornaram decisivos, né? A gente falou do 142, você falou dessa história agora, né? Do artigo do Estado de Defesa, né? Que diz assim, olha só o artigo 136. O presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República, o Conselho de Defesa Nacional, decretar estado de defesa para preservar ou prontamente restabelecer em locais restritos e determinar a ordem pública ou a paz social. Aí a gente vê uma minuta deles para decretar estado de defesa no TSE. De Brasília. Pois é, de Brasília. É, claro. Impressionante, realmente. Como tinha uma série de armadilhas
que talvez a gente não tenha dado peso para ela, porque era tão maravilhosa a Constituição, tão avançada, tão libertária, que talvez a gente não tenha se dado conta dos pequenos monstros que estavam ali dentro que puderam se desenvolver depois. Né? Eu sei, Mauro, o PT pagou um preço durante anos de ataque que ele dizia que ele não tinha assinado. Nós assinamos, mas fizemos uma declaração de voto, inclusive citando esses aspectos. Nós assinamos a Constituição e fizemos uma declaração de voto. E durante muito tempo, principalmente a campanha de 89, o ataque ao PT e ao Lula é que o PT não tinha assinado a Constituição. E foi uma declaração de voto correta, né? Mostrou-se correta. Foi. Olha, nós situamos 5 coisas: tutela militar, os meios de comunicação, o sistema de justiça, as cláusulas de propriedade no campo e a tortura não ser considerada crime imprescritível. Por isso que, quando vem o julgamento de antigos torturadores, o Supremo dá como adota o critério da prescrição. Uhum. É isso aí. E realmente acho que são questões cruciais. Agora, aí você traz uma proposta, né, Genuíno, que é assim, tem que apontar para uma nova Constituição. Não tem, no futuro, sim. Não tem correlação de forças hoje, mas tem que apontar para uma nova Constituição. É uma perspectiva, Mauro, de tratar o poder pela via democrática. Nós não podemos tratar o poder pela via antiga da esquerda, que é inviável. Uhum. Nós não podemos tratar o poder pela via do mero ajeitamento interno. Então, você tem que ter uma visão democrática de refundar instituições, de recriar instituições. Por exemplo, a democracia participativa hoje é uma exigência do mundo que nós vivemos. A questão das demandas que produzem movimentações sociais. Então, nós temos que estar sempre atualizando, claro, garantindo certas cláusulas que são irremovíveis. Por exemplo, a prisão em segunda instância, Mauro, que o Supremo se dividiu 6-5 sobre ela. É um absurdo prisão em segunda instância, porque a Constituição é clara. Trânsito julgado. O que é trânsito julgado? É quando julga na terceira instância. Agora, na medida que você vai flexibilizando, você vai criando o casuísmo na interpretação da Constituição. E é um problema isso aí, no meu modo de entender, porque você fica com a Constituição muito enfraquecida. Eu acho que o caminho, eu não vejo outro caminho para a gente solucionar a crise social, a crise econômica, a crise dos valores, a crise da inclusão, se não for através da radicalização da democracia. Fora da radicalização da democracia, nós não temos outro caminho. Não é através de golpes, não é através de messianismo, não é através de soluções de força. Nós temos que construir o confronto democrático, o enfrentamento democrático, experiência de poder popular, ir avançando. É isso que possibilita a gente avançar numa sociedade madura, não infantilizada.